1 Reis, capítulo 15. O rei Abias imita a maldade de seu pai. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Absalão. Ele seguiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi seu pai Davi. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu sucessor e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que lhe ordenou durante toda a sua vida, a não ser no caso do heteu Urias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida dele. Os demais atos de Abias e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa faz um bom reinado em Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. E reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos e removeu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Destituiu até sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito um objeto abominável para servir de ídolo sagrado. Asa destruiu esse ídolo e o queimou perto do ribeiro de Cedron. Mas Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido reto para com o Senhor todos os seus dias. Ele trouxe para o templo do Senhor os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Guerra entre Asa e Baasa. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e o ouro que ficaram nos tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: façamos uma aliança, como houve entre meu pai e teu pai. Eu te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. Ben-Hadad atendeu ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel e conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerote, com todo o território de Naftali. Quando Baasa ouviu isso, parou a construção de Ramá e ficou em Tirsa. Então o rei Asa determinou em todo Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificava. Com elas o rei Asa edificou Geba, de Benjamim, e Mispa. Os demais atos de Asa e todo o seu poder e todas as suas realizações e as cidades que edificou estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá. Porém, na velhice, ele ficou doente dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai,
e seu filho Josafá reinou em seu lugar. O reinado reprovável de Nadab. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que havia feito Israel pecar. Baasa, filho de Aias, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o feriu mortalmente em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo o Israel sitiavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, atacou toda a família de Jeroboão. Não deixou viver ninguém da família de Jeroboão que tivesse sobrevivido, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seu servo Aias, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e com o que havia feito Israel pecar, e do modo como havia provocado a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais atos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos no livro de Crônicas dos Reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Ele fez o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão e o pecado com que havia feito Israel pecar. 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Geu, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu te exaltei do pó e te constituí líder do meu povo Israel, mas tens andado no caminho de Jeroboão e feito o meu povo pecar, provocando-me a ira com seus pecados. Por isso eu exterminarei Baasa e os seus descendentes. Sim, tornarei a sua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate. Aquele da família de Baasa que morrer na cidade, os cães o devorarão, e o que morrer no campo, as aves o comerão. Os demais atos de Baasa e as suas realizações e o seu poder estão escritos no livro de Crônicas dos Reis de Israel. Baasa descansou com seus pais e foi sepultada em Tirza. Então ela, seu filho, reinou em seu lugar. A conspiração de Zinri. Veio também a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua família, não somente por causa de toda a maldade que havia feito perante o Senhor, para provocá-lo a ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a família de Jeroboão, mas também porque exterminara a família de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, ela, filha de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Ela estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arza, seu mordomo em Tirza. Então, no 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri veio, o atacou e o matou, e reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, matou toda a família de Baasa. Não deixou nenhum sobrevivente, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados de Ela, seu filho, com que pecaram e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira com seus ídolos vazios, o Senhor, Deus de Israel.
Os demais atos de Ela e todas as suas realizações estão escritos nos livros de crônicas dos reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer que Zinri havia conspirado e matado o rei. Então, no mesmo dia, no acampamento, todo Israel proclamou Onri, comandante do exército, rei em Israel. Onri subiu a Gibeton com todo Israel e eles sitiaram Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade estava sitiada, entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu. Por causa dos pecados que cometera fazendo o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão, e o pecado que este cometera, fazendo Israel pecar. Os demais atos de Zinri e a sua conspiração estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri tornou-se rei de todo o Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Ele reinou 6 anos em Tirza. Ele comprou de Semer um monte de Samaria por 2 talentos de prata e fez dele uma fortaleza. A cidade que edificou foi chamada de Samaria em homenagem a Semer, o proprietário anterior do monte. Onri fez o que era mal perante o Senhor. Ele foi pior do que todos os que o antecederam, pois seguiu todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os pecados com que este havia feito Israel pecar, provocando a ira com seus ídolos vazios, o Senhor, Deus de Israel. Os demais atos de Onri e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa-se com Jezabel. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e a adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal, que construíra em Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Durante seu reinado, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou suas portas, Seguber, seu filho caçula, morreu, conforme as palavras do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Nun.